Tem também a chance de Júnior Alonso virar reforço do Clube Atlético Mineiro, uma postagem que ele fez e intrigou a torcida. Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo fim de domingo para todos e excelente semana. Bora de notícias, bora te atualizar sobre o balanço financeiro da CBF. Quero mostrar para vocês como a entidade que é responsável pelo futebol brasileiro tem muito dinheiro, ou seja, poderia investir mais nas divisões nacionais, em outras divisões inferiores, nos clubes e tudo mais. De acordo com um balanço recentemente divulgado pela CBF, foram mais de R$ 1 bilhão de receita na temporada passada com um superávit, ou seja, um lucro de 238 milhões de reais. Detalhe importante, a CBF tem em caixa mais de R$ 1 bilhão de reais. Essa grana está aplicada e vai rendendo receitas para a entidade. O valor exato é de 1 bilhão e 40 milhões de reais investidos. Já pensou você ter isso em caixa? Só para completar, 359 milhões de reais a receber a CBF tem nessa temporada de 2024, sendo 277 milhões de direitos de transmissão. A receita da temporada passada, superior a 1 bilhão de reais, veio essencialmente de patrocínios, 527 milhões de reais, e de direitos de transmissão, 538 milhões de reais. Para completar, gastos com a Série D, 85 milhões de reais, gastos com outras competições, 114 milhões de reais. E aí, para arrematar, queria contar sobre as dívidas da CBF. Hoje elas são de 688 milhões de reais, mas 400 milhões são de tributos. A CBF contesta esses tributos, embora faça os pagamentos, os depósitos de forma judicial. Se essa dívida for ignorada ou não, dá para dizer que ela já está resolvida. Então a dívida real da CBF hoje é de 288 milhões de reais. Preciso falar agora sobre o Atlético Mineiro. É que Júnior Alonso, que atua no Krasnodar da Rússia, deixou uma pulguinha atrás da orelha do torcedor do Galo. Júnior Alonso, que é um alvo em potencial do Atlético para a metade do ano. Depois da vitória do time dele nesse final de semana, que manteve a chance de título do Krasnodar, ele postou em suas redes sociais o seguinte texto: Last Dance, we can do it. Última dança, vamos fazer isso, a gente pode fazer isso. O time dele tem 53 pontos, 53 pontos, o Zenit tem 54 e o Dinamo tem 56. O Krasnodar pega na última rodada do Dinamo e se vencer vai aos mesmos 56, ainda precisaria torcer por um tropeço do Zenit. Mas o torcedor do Atlético entendeu que esse last dance, a última dança, significa uma despedida do Krasnodar. Ele ainda tem mais um ano de contrato com o time russo e o Atlético e o Júnior Alonso conversam sobre a possibilidade dele rescindir o contrato por lá ou paralisar o contrato baseado naquela lei da guerra. Vale a lembrança de que, por mais que pareça incrível, ucranianos e russos seguem se enfrentando. Só para arrematar sobre o tema, o Atlético tem tido problemas na zaga. A falta de confiança do técnico Gabriel Milito, por exemplo, no Igor Rabelo, que nem tem jogado. Muitas vezes é o Batalha, que sai da função de volante para atuar como zagueiro. E agora, com a lesão do Otávio no meio campo, é natural que o Batalha precise voltar à função de meio campista. Diante desse cenário, a função ou a contratação de um zagueiro passa a ser extremamente importante. Júnior Alonso, que esteve no Atlético de 2020 a 2022 com 132 partidas disputadas. Jefferson Pereira, boa noite, Nicola. Alguma informação do Galo, Jefferson? Estou para te dizer que há otimismo no Galo em relação a Júnior Alonso. E esse otimismo vem antes da postagem enigmática dele, depois da partida do Krasnodar. Só para situar vocês, o Júnior Alonso tem mais um ano de contrato no Krasnodar, o time é o terceiro colocado do campeonato russo e vai para a última rodada precisando vencer o líder e torcer por um tropeço do Zenit. E o Júnior Alonso postou nas últimas horas nas redes sociais dele um texto escrito Last Dance, ou Última Dança. Yes, we can. Sim, a gente pode. Então, o torcedor do Galo entendeu que seria o último jogo dele por lá e ele viria para o Atlético. O Atlético mais do que monitora. O Atlético conversa, o Atlético negocia com o Júnior Alonso. E o que eu posso contar para vocês é que a vontade do Atlético em contratar o Júnior Alonso passa mais em contar com a ajuda dele para suspender o contrato na Rússia por conta da guerra do que eventualmente pagar para tirá-lo do Krasnodar, tá bom? Márcio Fernandes, torcedor do Galo. Boa noite, Nicola. Notícias do Galão. Verdade que o Júnior Alonso vai voltar, a chance é boa, os caras estão otimistas.
Segundo o Ricardo Alencar, entre Galo e Júnior Alonso está tudo certo, só falta o time dele aceitar a proposta. Eu acho, pelo que eu entendi dessa conversa com o dirigente do Galo, que o Atlético está se movimentando para tentar tirá-lo via suspensão no contrato, graças àquela cláusula de guerra lá que existe, tá? 2-1 Atlético ganha de novo, então é 1-2. Eu queria que você falasse desse jogo. Aliás, aí já projetando. E você tem informação aí também. Do Atlético? Pensa bem que você vai ter. Cruzeiro, 3. 3 do Cruzeiro? É, mas do Atlético não tem não. Opa! Mas o HG, aproveitar só mandar um abraço para 3 atleticanos que eu encontrei, cara. Lá no Mineirão, inclusive, nesse fim de semana, eu tive lá num evento. Eu encontrei o Ramon Pierre, gente boa pra caramba. Encontrei Tadeu da Efice Galo, que é cadeirante, gente boa pra caramba. E o Romarão. Também os 3 atleticanos estavam lá no Mineirão acompanhando os shows e mexeram comigo falando que assistem o programa. Eu acho, HG, que o Atlético vai vencer de fato o Sport. Por mais que o Galo, nesse momento, esteja numa situação confortável, o Atlético é muito mais tímido que o Sport. Eu assisti a algumas partidas do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um Galo muito mais forte do que essa equipe adversária. Então, mesmo que o Galo entre em campo com algumas mudanças, talvez até poupando alguns atletas, até acredito que não em função dos poucos jogos que o Atlético tem nesse momento, por causa da disputa do Campeonato Brasileiro, da paralisação do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Atlético entra em campo como muito favorito a vencer esse Sport. E aí, por mais que o jogo aconteça na Arena Pernambuco, o Atlético é mais time que o Sport, então eu estou apostando numa vitória e apostando num time titular do técnico Gabriel Milito para enfrentar o Leão. Eu também acho, eu concordo com o Thiago nessa questão, que o Atlético não deve ter nenhum jogador poupado para essa partida, né? A gente pensando que com a paralisação do Campeonato Brasileiro, o Atlético está vindo uma semana, fez um jogo da Libertadores, depois fez outro da Libertadores e agora mais uma semana e vai fazer um jogo pela Copa do Brasil. E o Sport, com a mesma equipe que enfrentou o Atlético aqui em Belo Horizonte no mês passado, perdeu jogando na Arena, lá no Recife, jogando no Recife, perdeu para o Avaí no último final de semana, jogando no sábado, perdeu de virada por 2-1. Então a gente nota que a equipe do Sport é uma equipe bem elaborada para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, é sim uma das equipes que vai disputar cabeça com cabeça para conseguir o acesso, mas quando a gente olha para o Atlético, para o time que o Atlético tem sim que chegar até o Recife e conseguir a sua classificação. Claro que sempre respeitando o adversário, a gente sabe que jogar no Recife é muito complicado, a torcida do Sport é uma torcida fervorosa, é uma torcida que mete medo em adversários, é uma torcida que ganha jogo, mas o Atlético precisa ir para esse jogo da Copa do Brasil pensando somente na classificação. E lembrando, a classificação do Atlético para a próxima fase, conseguindo passar pelo Sport, vale R$3.460.000. Então, é muito dinheiro envolvido. O Atlético faz parte do projeto do Atlético avançar dentro da competição. A gente lembra que no início do ano saiu aquela preparação do Atlético quando foi apresentada para o Milito e está lá o Atlético chegando até as quartas de final da Copa do Brasil. É um projeto do Atlético, é algo que o Atlético tem colocado como propósito para a atual temporada. Então é um time qualificado para isso e precisa sim chegar no Recife e voltar com a classificação. Ô Pedro, a gente viu o Atlético contra o Penharol e o Atlético poderia muito... Aquele jogo do Atlético contra o Penharol, se é o Filipão dirigindo, jogando de forma reativa, talvez pudesse render mais, mas o Atlético do Milito, ele não abre mão de jogar. É curioso que ele ficou com a bola, 78% de posse de bola, e ele não trouxe muito problema pro Aguerre, que é o goleiro do Penharol, né? Um chute a gol. Mas curioso que o Penharol também chegou muito pouco, mas ganhou o jogo. Ou seja, mesmo com a vantagem de 2-0 conquistada no primeiro jogo, você consegue imaginar um Atlético jogando diferente do que jogou contra o Penharol, falando diferente no sentido de ter a bola e atacar o adversário. Eu acho que mesmo com a vantagem não vai ficar lá atrás esperando. O que você pensa disso?
Everton, eu acho que o Atlético não vai aguardar o Sport, o Atlético, pelo contrário, vai agredir o Sport para poder tentar conseguir ampliar essa vantagem. Eu acho que o que aconteceu no jogo do Peñarol é que o que a gente já viu do Milito é que é um estilo de muita pressão. Então ele demanda muito esforço físico dos jogadores do Atlético. E aí quando você perde o Otávio já no começo do jogo, que é um jogador que te entrega essa questão da parte física, da imposição física, de duelar o tempo inteiro, isso atrapalha um pouco o restante do time, mas o Milito em momento nenhum ele abriu mão das ideias dele e ele tem isso como perfil no Argentinos Júnior. A gente viu o Argentinos Júnior vir ao Maracanã contra o Fluminense do Diniz, que lá na frente ia ser o campeão da Libertadores, não abre mão da sua ideia de jogo. Então eu acho que o que pode pesar até contra o Sport é que, se eu não me engano, o jogo é na Arena Pernambuco. Sim. E o Sport não tem essa identificação tão grande com a Arena como tinha com a Ilha. E aí o Atlético pode se aproveitar disso e esse tempo de descanso do Atlético, a gente pode ver um Atlético do Milito repetir aquele time muito esforçado e que pressiona muito o adversário. O Sport tem 2 apuros, né? O primeiro de enfrentar o Atlético, que é um clube com um time com muito mais qualidade do que ele, Sport, e de ter jogado sábado. O Sport não vai treinar até quarta-feira, é praticamente recuperar os jogadores e eu espero até um Sport menos intenso na marcação do que ofereceu nos primeiros momentos aqui na Arena quando enfrentou o Atlético. Agora, uma situação de campo que eu estou curioso para ver como que o Milito vai lidar. Talvez vocês tenham algum esboço do provável Atlético para essa quarta-feira, mas deve acontecer o retorno do Gustavo Scarpa. Agora, outro setor... Esse retorno, se acontecer, tudo bem, vai ser um encaixe natural de um jogador que vem jogando. Agora, fica a curiosidade da minha parte para ver, eu acho que o Atlético, aí é uma opinião minha, sentiu muita falta da saída do Otávio. Então, quero ver como que o Milito vai lidar com essa situação. Ele volta o Bataglia ali para o meio campo e coloca outro zagueiro. Então, é uma questão também para ele, Milito, já começar a pensar, até porque o Otávio deve ficar algumas semanas de fora e a janela, a gente sabe, só abre no começo de julho. Eu acho que é isso aí mesmo que o Valdo falou. E eu imagino, não é informação, tá? O Atlético ainda não tem nada definido qual time que vai jogar contra o Sport, mas eu imagino sim, ele colocando 2 zagueiros naturalmente, um Gemerson, um Fuchs, enfim, coloca 2 zagueiros e posiciona o Batalha um pouco mais à frente da zaga, jogando como volante novamente. Apesar que a gente já até falou aqui como que foi importante, como tem sido interessante acompanhar o crescimento do Batalha jogando como zagueiro. E a gente qualifica isso muito, né? A gente aponta, vem jogando bem, tem sido importante para o Atlético, mas nesse momento especificamente, eu acredito que ele vai tentar mexer o mínimo. E puxando o Batalha ali, o Batalha tem uma boa saída de bola, é um cara que se apresenta muito bem à frente, tem um poder muito grande no meio-campo, joga muito bem no meio-campo. Para muitos, era o melhor jogador do Atlético em diferentes momentos, desde quando ele chegou. Então, esse é um jogador que agrega, que é importante para o time, que sabe fazer as movimentações, que tem essa qualidade de saída de bola. Então, eu acho que o Batalha pode ser colocado ali como meio-campo para suprir essa ausência importante e pesada que o Atlético vai ter sem o Otávio, que vinha jogando muito bem. Isso aí, minha rapaziada, o Galo aí, né, avançando aí, já com um plano já elaborado para trazer Júnior Alonso, né, o jogador aí que postou, né, nas suas redes sociais uma mensagem enigmática, muitos torcedores do Galo aí imaginando que o jogador já pode estar se despedindo lá do seu time lá, né, na Rússia. E o Júnior Alonso, né, seria um baita reforço aí para a nossa defesa, principalmente aí, né, com a situação que o Jorge Nicola trouxe, né, com o Otávio machucado, conscientemente o Milito deve voltar, o Batalha, né, que estava fazendo ali a zaga também, né, o Atlético com esse programa aí de falta de zagueiro, o Milito deve voltar o Batalha, né, para a sua posição de origem. E aí o Júnior Alonso chegando seria um reforço interessante aí para reforçar a equipe do Galo, né? Já aí com a lesão de Otávio, né? E fica nessa situação aí a equipe do Atlético. Já aí pela Copa do Brasil, né? O Atlético vai visitar a equipe do Sport, né? Vai jogar na Arena Pernambuco, né? Local onde o Sport não é muito acostumado e perdeu na última rodada da Série B
Perdeu aí dentro de casa de virada para a equipe do Avaí, né? E esperamos aí um Atlético que volte a jogar com aquela intensidade máxima que encantou aí muitos torcedores, né? Desde a chegada do Milito, o Atlético com uma pressão forte para cima dos adversários, aí conseguindo bons resultados. Os jogadores estão bem descansados, né? Não tem como dizer que o cansaço de jogos excessivos vai pesar nisso aí. E esperamos que o Atlético faça um bom jogo e saia classificado com tranquilidade, né? Já que tem 2-0 de vantagem no placar. Então aí dê sua opinião nos comentários, ative a notificação, deixa aí seu like também. Deixar muito obrigado aí que chegamos aos 10 mil inscritos, né? Agora vamos buscar um pouquinho mais, né? E elevar esse patamar aí. Então se inscreve, peça um amigo para se inscrever também. Compartilha para chegar até outras pessoas também para seguir o nosso trabalho aí. Valeu!